Olá pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade ao manejo hídrico. Um dado que eu não falei no outro vídeo é que uma vaca de leite, para cada litro de leite produzido, uma vaca precisa de 4 litros de água, ou seja, uma vaca que produz 30 litros de leite, ela precisa ingerir por dia 120 litros de água. A vaca de leite é muito exigente, não só nutricionalmente, como quando a gente fala nutricionalmente, é de alimento e água. A fonte de água impacta diretamente no desempenho do animal. E uma coisa que as pessoas do meio, ou seja, o produtor e o próprio funcionário, ele percebe e ele fica um pouco reticente para investimentos de água natural ou água limpa ou água de reservatórios, de bebedouros, é que ele fala assim no campo: mas o animal prefere uma água de poça d'água, por exemplo, de água de represa. Na época da chuva, por exemplo, tem aquelas águas paradas, a água fica mais morna, o animal bebe mais a água morna. Isso é verdade? É. E por que o animal gosta mais da água morna? Porque está mais próximo da temperatura ruminal do animal. Então é mais confortável para o animal, mas não quer dizer que é melhor. E um dado que é muito interessante é: existem estudos sobre desempenho de animal entre represa e água limpa. Água limpa é de reservatórios por bambeamento, por poço semi-artesiano. No início, na primeira semana, não houve nenhum tipo de alteração, mas a partir da segunda, terceira, quarta semana, houve uma evolução gritante no desempenho de ganho de peso por animal só pelo fato da água estar limpa. Quanto que representou isso? 200 gramas por dia de diferença. Mas uma conta simples, no mínimo um animal ganha 50 gramas por dia só pelo fato de ter uma água de quantidade e qualidade, em vez de utilizar uma água de represa que está suja para uma água limpa. E o grande problema nas fazendas é que você tem fazendas que tem 50 anos e o cara fala assim, chega lá, você chega pro filho e fala assim: mas meu pai já fazia assim, meu avô já fazia assim. E eu tenho o hábito de falar o seguinte: muitas das vezes, algumas propriedades, ela não tem 20 anos de experiência na atividade, ela tem 20 anos de repetição de erro. E isso é um negócio muito grave. Muitos dos sucessores ou os mais jovens já têm uma consciência maior da necessidade de investimento. Mas muitas das necessidades que vêm até mim não é pela consciência ambiental ou ecológica, mas sim pela dificuldade, porque o animal não tem onde beber mais água. As águas ficaram tão poucas, ou seja, secou-se muitos córregos, que antes não secavam, secou Minas, ele entra em desespero, ele precisa fornecer água. Mas ele não tem a consciência ainda do quão importante é fazer o manejo da água, ou seja, o quanto importante ele é plantar água. Plantar água não é fácil. Eu sempre falo o seguinte: você colhe aquilo que você planta. E para você colher, você tem que semear, cuidar da terra, semear, regrar, cuidar, para depois colher os frutos. A água é a mesma coisa. Se você tem minas lá que foram todas depredadas, ou seja, está cheio de erosão, os animais estão entrando lá, porque muitas das fazendas têm varjões, ou seja, aquela perto do rio onde tem áreas alagadas. No período de seca ele deixa os animais lá. O que acontece? Começa a degradar, começa a ter erosão, começa a ter assoreamento. Então o que tem que fazer a fazenda? Ela tem que plantar água, ela tem que cercar todas as APPs, áreas de preservação permanente. As minas ele tem que proteger. Se está lá com 20 metros lá de proteção da mina, tem que colocar para 100 metros de cada lado. E essas pessoas não têm consciência, é muito difícil. Mas como é que eu vou perder toda essa área? Você não vai perder, você vai ganhar. Você vai ganhar qualidade, porque você daqui 2, 3, 4, demora às vezes 5 anos. Você tem que reflorestar aquilo lá. Demora para você colher essa água. Mas você tem que plantar água, senão você não vai colher. E isso é para a própria sobrevivência da atividade. Muitas fazendas estão inviabilizando pela falta d'água. Regiões aqui no Centro-Oeste que faziam muitos anos que não secavam, vem ano a ano secando. É porque o clima está mais quente? De fato, o clima está mais quente. A seca, este ano especificamente, ela está mais severa? Está. Está um ano mais quente, está um ano seco, ou seja, então você imagina a dificuldade. Então, se a gente não tiver consciência que nós temos um desafio que é entender o clima, que está muito mais desafiador o clima que há 20 ou 30 anos atrás, o sol está muito mais quente, são períodos sazonais, ou seja, você tem épocas que chovem anos a fio, chove muito mais, e tem anos que chove menos. Mas nos anos que chove menos, você tem que estar preparado e resguardado com o manejo adequado da água. Você tem que ter
proteção de fato das APPs. Se você não proteger, você vai ter dificuldade. Quais os sistemas que tem? A pessoa fala, mas eu não posso fazer isso porque não tem energia na minha fazenda, a minha fazenda é muito comprida, eu só tenho água no rio. Tem sim, tem energia só na sede para você levar um trecho de 1000 metros, já inviabiliza economicamente, o investimento é muito alto. Mas quais as outras alternativas? Você pode fazer um bombeamento por roda d'água e por tubo-roda. Também hoje, devido à baixa dos córregos, dos leitos, realmente tem um desafio. Qual a alternativa? A alternativa que é viável e ecologicamente correta é o sistema de bombeamento solar. Hoje tem sistemas de bombeamento solar que bombeiam entre 5 até 200 mil litros por dia. Então não tem limitação hoje, tecnicamente, vamos falar assim, você pode colocar vários sistemas de bombeamento. É um sistema que é rápido e de fácil instalação. Então você pode resolver, de fato, pode investir em manejo dentro da propriedade, você pode subdividir os pastos. Hoje com a tecnologia do sistema de bombeamento solar. Cada dia está ficando mais viável, entendeu? A conta se paga. Qual que é a diferença dos manejos? Então o animal está lá na carga fixa, ele ganha mais peso que um rotacionado, mesmo com a oferta de água, ele vai beber muito mais água e vai ganhar menos desempenho. Existe uma meia verdade nisso. Em condições ideais, o manejo rotacionado, você ganha em escala, ou seja, por número de animais por hectare e por desempenho animal individual, desde que você saiba fazer o manejo. E é muito difícil fazer um manejo adequado, você acertar o ponto de colheita do capim, retirada e retornar no mesmo ponto, porque depende dos dois ser vivos, ou seja, o animal que está comendo e do clima e do tipo de forrageira que está estabelecida na propriedade. Então é muito difícil você conseguir o potencial máximo de desempenho manejando, rotacionando os pastos. Não é fácil. É possível, mas não é fácil. Em carga fixa é muito mais fácil. Então você escolhe um pasto, deixa um determinado número de animais com sobra de pasto. O que vai acontecer com os animais? Os animais vão ficar quietinhos, mas eles vão selecionar. O animal é muito seletivo, ele vai comer só as pontas dos capim. Se for um pasto menor, tiver uma água lá, é evidente que esses animais vão ganhar mais peso. Por quê? Porque ele está comendo só a ponta do capim. Mas você perde na economia de escala, ou seja, ganho por hectare. Você, em vez de colocar, às vezes, 2 cabeças por hectare, você vai colocar só uma. Então, na verdade, você tem que ganhar na escala, você tem que ter mais eficiência e mais produtividade. Esse aqui é o intuito quando a gente fala em manejo. Agora, em necessidade de água, independe do seu tipo de manejo. A quantidade, disponibilidade de água é proporcional ao volume de animais que está naquele pasto. Então, a quantidade de água é um problema muito sério porque pouca gente dá atenção na limpeza dos bebedouros e no volume de água que está sendo abastecido, tendo a vazão dentro de cada bebedouro. É comum a gente se deparar em propriedades que tem poucos bebedouros, ou às vezes tem bebedouros, mas não tem vazão, ou às vezes tem vazão e não tem a quantidade mínima de metros lineares pelo rebanho que ele tem. Às vezes ele tem um 2.600 lá, no pasto, no meio do pasto, e tem lá 400 cabeças. O que acontece? Os animais vão lá beber água, e todo mundo fala, mas o animal está passando sede, foi beber. Claro que passou sede, mas ele não bebeu e não ingeriu a quantidade de água necessária. Por quê? Está longe, entendeu? E normalmente quando tem 2 ou 3 categorias de animais, ou seja, o cara só tem macho, ele coloca lá um garrote, um boi um pouco mais zerado, e os bois maiores, ou seja, tem três categorias de animais, sempre existe uma dominância. Ou seja, os mais velhos batem nos mais jovens e às vezes os mais jovens não bebem a quantidade justamente porque não tem espaço suficiente para ele chegar naquele horário que ele está com sede. Ele fica à mercê lá longe, aí a hora que os animais vão embora, ele vai lá, bebe rápido e não bebe a quantidade de água necessária. Isso também é um problema. Mas o mais importante é a distância e o volume do abastecimento, ou seja, o volume de vazão que vai estar dentro do bebedouro e o tamanho do bebedouro. Vocês têm que entender qual é a importância da água no sistema de produção dentro da pecuária, ok? Forte abraço a todos, até a próxima.